algum dinheiro, mas que não podemos utilizar e podemos utilizar apenas nas iniciativas, se o deputado for a Santana reunir com os militantes, mas se for a Santana reunir com os militantes, por exemplo, pode pagar a gasolina, de acordo com o Tribunal de Contas, pode pagar a gasolina, mas já não pode pagar o almoço com os militantes. O Tribunal de Contas não considera isso atividade parlamentar. Portanto, até o meu camarada Fernando Letra, quando esteve no Parlamento, dirigiu uma missiva ao Tribunal de Contas. Então, em que é que nós podemos gastar o dinheiro? Era eu o deputado. O Tribunal de Contas deu uma resposta que é patética, se não fosse trágica. Nós não podemos dizer em que é que podem gastar, apenas podemos dizer em que é que não podem gastar. Bom, ficamos na mesma. O que esperamos é que exista uma alteração à lei dos partidos, não para que os partidos se possam mexer, e nós temos dado provas que somos contra jackpots. No Parlamento Regional votamos contra o jackpot e, ao contrário do que dizem alguns comentadores, inclusivamente jornalistas, e perdoem-me por dizer isto, não é nenhum de vocês, mas alguns jornalistas inclusivamente dizem que os partidos na Assembleia Regional estão sem encher. O Bloco de Esquerda, e é bom que esses comentadores e essas pessoas vão ver os diários da Assembleia, e eu, enquanto deputado do Bloco de Esquerda, era eu que estava, quando houve a discussão do orçamento da Assembleia Legislativa da Madeira, que foi de 17 milhões, que é uma vergonha, é um escândalo, eu opus-me a isso, votei contra e disse que não era aceitável que a Assembleia passasse de 68 para 47 deputados e se mantivesse os 17 milhões de euros. E desse ponto de vista nós estamos contra isso. E nós votamos contra o jackpot da Assembleia Legislativa que deu ao PS, ao PSD, alguns milhares, para não dizer milhões de euros anuais, para se encherem, para gastarem à tripa forra. Não sei como é que os outros partidos estão a fazer. Nós estamos a cumprir rigorosamente, escrupulosamente as orientações do Tribunal de Contas, mas nós vemos aí uns exageros, não sabemos se uns podem gastar e os outros não podem gastar. Nós estamos a cumprir a lei, esperamos a que haja. É necessário uma alteração à lei eleitoral. E eu digo isto sem qualquer problema. Os partidos na Madeira precisam de verbas para desenvolver a sua atividade política. Não é possível nós, sem dinheiro, desenvolvermos uma atividade política que nos permita concorrer, e nem digo de igual para igual, mas nos permita ter alguma possibilidade de lutar pela eleição de deputados, por exemplo, ao Parlamento da região. Isto é mais formal, parece, do ponto de vista dos princípios, está mais ou menos tudo de acordo. Exatamente, mas é preciso uma alteração a dizer que os grupos parlamentares, as representações parlamentares das Assembleias Legislativas das regiões autónomas podem financiar as estruturas regionais dos partidos. Porque enquanto não existir esta alteração, vão existir enormes dificuldades do Bloco de Esquerda e penso que de outros partidos, e sinceramente, sem demagogia, sem qualquer tentativa de fugir ao assunto, sendo o mais honesto possível, nós não precisamos de milhões, mas precisamos de algum dinheiro para funcionar. Isto de não ter dinheiro para mandar fazer um cartaz, para anunciar, por exemplo, a Convenção Regional do Bloco de Esquerda, é uma coisa impensável. Ninguém pode fazer política assim. E nós, com essa asfixia que temos feito, e muito bons foram os nossos resultados nos últimos 2 anos. Roberto Almada, estamos quase a terminar o nosso tempo, aliás já estamos, mas não podia deixar de acabar esta entrevista sem falar desse acontecimento que marcou a história da região, que é a tragédia de 20 de Fevereiro. Esta aluvião, Roberto Almada acha que houve aproveitamentos políticos por parte das forças políticas, por parte do governo, em relação a esta... Quem? Houve aproveitamentos políticos, porque esta desgraça que infelizmente se abateu sobre as nossas cabeças, e a TSF transmitiu ontem uma reportagem sobre esse momento difícil que nós vivemos, com um título sugestivo, o céu caindo sobre as cabeças, serviu às mil maravilhas para que o Presidente do Governo dissesse: agora não vou embora, agora vou ficar, porque é preciso continuar para lá em 2011, é preciso reconstruir a Madeira. Nós já não tínhamos grandes dúvidas que o Dr. Alberto Jardim ia ficar. Mas também não é isso que nos preocupa. O que nos preocupa é que, efetivamente, a ajuda não está a chegar a quem mais precisa delas. E o que nos preocupa é, que isso é muito importante, a ajuda tem que chegar a quem precisa, a quem ainda está em quartelamentos militares, a quem ainda está fora das suas casas, não pode voltar para as suas habitações. E preocupa-nos que numa terra como esta não exista o apuramento de responsabilidades políticas. Eu fui o primeiro político nesta região, 3 dias, salvo erro, depois do desastre de 20 de Fevereiro, defendi um artigo de opinião do Diário de Notícias que tinha que ser constituída uma comissão de inquérito parlamentar para
apurar eventuais responsabilidades políticas. O Bloco de Esquerda, por ter apenas um deputado, não o pode propor, o regimento não permite que o proponha na Assembleia. Felizmente que houve um partido da oposição que ontem anunciou que iria propor a constituição de uma comissão de inquérito parlamentar, dando sequência à ideia que foi lançada pelo Bloco de Esquerda, e nós queremos saudar esse avanço, que haja um grupo parlamentar que vá propor isso. Apesar de nós sabermos que essa proposta vai ser chumbada no Parlamento da Madeira. E vai dar em nada porque a maioria não quer discutir. Mas há situações que têm que ser apuradas. E têm que ser apuradas não só por uma comissão de inquérito parlamentar. O Ministério Público tem que averiguar no terreno, nem que depois seja para concluir que não houve responsabilidades políticas, mas tem que averiguar no terreno se o estrangulamento das ribeiras, se a tapagem das ribeiras, se as construções em linha d'água, se as recomendações que muitos técnicos, especialistas nessas matérias de ordenamento do território têm feito, se essas recomendações deveriam ou não ter sido acatadas. Tem que haver investigação, porque se não houver investigação, a culpa vai-me ver solteira. E deixe-me recordar só uma coisa. Caiu uma ponta entre os rios, no início, em 2000 ou 1999. Houve a admissão do ministro. E houve um ministro, e essa obra não era, essa sim era do tempo da outra senhora e da Dona Maria Cachucha. E houve um ministro no dia seguinte demitiu-se. E não estou a pedir a demissão de ninguém. Eu estou a pedir apenas que exista uma comissão de inquérito parlamentar com o Ministério Público atua numa perspectiva de saber se existiu responsabilidades humanas. E se existiu, os prevaricadores têm que ser de alguma forma punidos. E há uma coisa que eu não quero deixar de dizer. É uma irresponsabilidade muito grande nós termos muitos parques de estacionamento que ficaram abafados de lama, empilhados de lama, por pouco não morriam pessoas nesses parques de estacionamentos, e esses parques de estacionamentos não terem seguro de responsabilidade civil. Eu não sei se é obrigatório por lei ou se não é. Mesmo que não seja obrigatório por lei, é uma irresponsabilidade muito grande. Se morressem pessoas, como é que era? Não é que o seguro viesse ressuscitar as pessoas, mas existia um mecanismo de alguma forma, garantir indemnizações às pessoas. E as pessoas que perderam os seus carros todos. É imoral, é indecente e não é aceitável que pessoas que enriqueceram, que são empresários desta Madeira Nova, que enriqueceram à custa dos negócios dos parques de estacionamento, não tenham a responsabilidade de pagar e de ter um seguro de responsabilidade civil em alguns parques de estacionamento que permitiram o seu enriquecimento. Falo do Parque do Anadeia, do Parque do Dulce Vita, do Parque do Odinô, do Parque de todos os parques da cidade de Funchal. A Câmara poderia exigir, talvez? Eu espero que exista da parte da Câmara, do Parlamento Regional,